Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Nós estamos em Joinville. Esse é o Mentoria de Vida. E eu tenho uma palavra para você. Hoje você não vai deixar para depois. Aliás, o tal do deixar para depois vai ser algo que vai ser eliminado da sua vida. Uma estação de decisão e posicionamento está começando na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós começarmos essa palavra, eu preciso te dar um recado rápido. Como gratidão, nós temos uma parceria e por causa deles, essa mensagem está chegando até você. Eu quero agradecer a Facilite Benefícios. Há mais de 5 anos caminhamos juntos e eles já estão há mais de 13 anos no mercado. Tudo o que você precisa sobre proteção veicular, você pode contar com eles. E aliás, você pode chamar eles no WhatsApp diretamente e alguém vai lhe atender com muito carinho para fazer a sua cotação. Aliás, chame agora mesmo. Espera terminar a mensagem, depois não deixa para depois. Faça depois, tá bom? Tem o link aqui na descrição do vídeo. Agora, antes da palavra, só te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos. Aleluia! Você crê? Eu creio e eu vou me esforçar para que a cada dia mais vidas sejam alcançadas. E agora, sem deixar para depois, vamos para a mensagem. Eu tenho algo importante para dizer para você. A maioria dos nossos problemas não são falta de direção, mas é a falta de decisão. A maioria das coisas nós já sabemos, nós só não temos coragem para colocar em prática. Parece estranho o que eu vou dizer, mas a maioria das soluções que você precisa para sua casa, para sua família, para sua empresa, não são espirituais, são lógicas. E a lógica está disponível, mas às vezes a gente não tem coragem para colocar em prática. Nós não fomos treinados para decidir e firmar o pé. A gente fala e retrocede. A gente diz e volta atrás. A gente vai, e quando vê, já foi e deixou passar. Se você for parar para analisar a sua vida, você talvez vai ficar constrangido com a quantidade de promessas que você fez e não cumpriu, com a quantidade de decisões que você tomou e não foi responsável para cumprir a palavra que você mesmo declarou. Na verdade, a nossa vida, ela é tão simples, ao mesmo tempo complexa, claro, porque dependemos de muitas outras coisas, de certa maneira. Mas aquilo que nos garante, ou que está à nossa disposição e não fazemos, talvez seja um dos maiores problemas da nossa vida. O que eu vou ler para você aqui é um dos textos mais poderosos, que deixa claro o perigo do deixar para depois. Nós estamos gravando aqui na Igreja dos Filhos, a igreja que eu sou membro aqui em Joinville, que eu sou parte dessa igreja. Há um mês atrás, essa igreja era completamente diferente. A posição dela era diferente, a quantidade de cadeiras era diferente. Mas o pastor teve uma visão, ele teve uma clareza
de uma posição nova que melhoraria a experiência daqueles que vêm para cultuar aqui. E aí eu me lembro que eu estava junto nesse dia, eu vi acontecendo. E a parada é que a tentação é o deixar para depois. Fazemos depois, vamos fazer outra hora. Não, vamos deixar. E aí foi feito. E o fato de ser feito já mudou a realidade da igreja. Não, eu não sei se você entende, mas o crescimento programado já saiu do controle. A igreja já cresceu mais do que o programado. O culto que antes cabia já também não cabe mais, mas a igreja cresceu. E na nossa vida é igual. O fato de deixar para depois impede o crescimento que poderíamos viver hoje. A realidade do milagre que poderíamos viver hoje, a gente vai deixando. Não, deixa para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu começo. Não, lindo. Tudo que você deixa para depois é um milagre que você deixa de experimentar hoje. Carta de Paulo, na verdade, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, verso de número 24. Diz o seguinte: e após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. E discursando, olha o que Paulo disse, preste atenção. Paulo discursando, eu posso mudar o verbo para pregar. E Paulo pregando sobre justiça, temperança e juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu. Olha, eu quero que você veja o cenário. Paulo está preso injustamente. Paulo está preso de maneira injusta. E agora está vindo uma autoridade romana que tem o poder para libertar ele. Só que Paulo, ao invés de pensar na sua liberdade, pensa na liberdade deste homem. Então prega para ele sobre 3 tópicos: justiça vindoura. Eu vou ler para você, não estou inventando. Sobre a justiça humana, temperança e juízo vindouro. 3 tópicos muito importantes. Aí a Bíblia vai dizer que Félix entendeu e teve medo. Eu quero que você grave isso. Ele entendeu e ele teve medo. Comigo? Aí ele vai dizer: por agora, vai em teu caminho, e quando eu achar o tempo conveniente, te chamarei. Olha, eu fico mal com isso daqui, porque eu vivo isso aqui todos os dias na minha vida. O que eu só faço na minha vida é pregar o Evangelho de Jesus. E o que eu ouço todos os dias é: olha, continua, em algum momento eu posso precisar de novo. Aí eu te chamo, eu coloco seu vídeo no YouTube, ouço tudo de novo e talvez eu tome uma decisão. Deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu começo. Amanhã eu vou fazer isso daí que você está falando. Amanhã eu vou ter tempo com os meus filhos. Amanhã eu vou mudar a minha rotina com Deus. Amanhã eu vou começar. Deixa, talvez nem amanhã. Eu vou deixar passar. Eu não estou preparado ainda. Ou eu não sei o que os outros vão pensar de mim. Então deixa. Não, domingo que vem talvez eu vá. Você já viu isso acontecer? Isso já foi a sua realidade, ou talvez ainda é? Pois bem, exatamente essa é a realidade do Félix. Ele está sendo confrontado pela palavra do apóstolo Paulo. Aquela mulher não era dele. O que ele está ouvindo é duro. O que ele está ouvindo é confrontador. Está renunciando, está denunciando o pecado dele. Está produzindo dentro dele um constrangimento. Só que ter medo não muda o futuro. Temer não muda o nosso futuro, mas o que a gente faz a partir da nossa informação é o que de fato altera a nossa realidade. O que eu acabei de falar para você agora há pouco.
sobre a mensagem do governar a mente. Não adianta você saber que a sua mente precisa ser governada por Cristo se você não entregar na integralidade os seus pensamentos a Ele. Se você não se sujeitar desta maneira, você nunca vai viver a realidade daquilo que você ouve. Você nunca vai viver um milagre se não ter coragem para colocar a mão sobre a cabeça de um enfermo. Você nunca vai ver nada se não ter coragem para se posicionar para então desfrutar de um milagre. Parece bobo essa perspectiva, mas ela é vívida. Tem coisas na vida que você só vai descobrir se decidir. Não se saber. Saber que Deus cura, não cura ninguém. Saber que Deus faz, não faz nada acontecer na vida de ninguém se você não se mover. Aliás, isso é um tópico para uma próxima mensagem. Mas o que eu quero que você entenda é que ter medo, ter constrangimento, vergonha, remorso, não muda a nossa realidade. Quantas coisas você já poderia estar vivendo diferente, mas não vive, não pela ausência de informação, mas pela falta de ousadia e coragem para fazer. Às vezes você só está experimentando a mesma realidade, e me permita ser agora seu amigo e irmão em Cristo, para olhar para você e dizer que talvez você está na mesma vida há tanto tempo, porque mesmo sabendo a grande virada de chave, não teve coragem para colocar ela na porta. Sua disciplina nunca foi desenvolvida porque você nunca começou. Sua coragem é pequena porque seus milagres ainda estão retidos, porque você nunca teve coragem de colocar o pé sem ver o chão. E essa é a maior loucura da nossa vida: saber tudo e viver nada, simplesmente porque nós não tomamos um posicionamento. Eu fiquei pensando sobre algumas coisas da minha vida e confesso para você que para algumas me sinto atrasado e para outros me sinto perigosamente adiantado. Eu vou ser bem vulnerável para você. Quando eu e a minha esposa voltamos para casa depois das férias, nós fizemos uma mudança, nós nos mudamos. E nós nos mudamos para um lugar muito diferente do que nós vivemos a vida inteira. Na infância, adolescência, juventude, casamento. E a gente foi para esse lugar. E eu me lembro do que eu senti no primeiro dia que eu estava lá. Eu acordei, fui caminhar lá fora e olhei para aquilo e disse: Jesus, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu fiz isso comigo? Não era necessário tudo isso. Ó, minha cabeça. Não era necessário tudo isso. E sabe, porque nas nossas decisões que alteram de maneira positiva o nosso futuro, ainda carregamos sem querer mentiras que queriam paralisar a nossa história. E a nossa guerra é justamente essa. A gente quer avançar, mas às vezes ainda rouba de nós por conta de uma mentira semeada lá atrás sobre a nossa vida e o nosso futuro. Você queria viver uma vida com Jesus de verdade, mas ainda tem uma voz dentro de você dizendo que o seu passado nunca vai deixar você ter paz na nova estação. Você já queria ter mudado de vida há muito tempo, mas você acredita mais no julgamento das pessoas do que na realidade que você pode desfrutar. Então você vai deixando. Tive medo, vou deixar para depois. Eu tive uma cena interessante. Há muitos anos atrás eu fui pregar numa marcha para Jesus. E eu me lembro de olhar para o lado e ver o prefeito agarrado na grade de uma quadra, chorando que nem criança, escondido de todos, mas como estava no olhar lateral, vi ele. E eu estava fazendo o apelo para aceitar Jesus naquele dia. E ele não veio à frente. Me lembro que eu desci do palco e ele foi comigo até onde eu estava e falou: poxa, Dave, eu queria tanto ter aceitado a Jesus, mas não pude. Falei: por que você não pode? Ele falou: porque eu sou prefeito. Falei: não entendi. Ele falou: o que as pessoas iam pensar de mim? É muito louco que a gente
vive às vezes uma realidade há tanto tempo preso no que os outros vão pensar, no que os outros falam, no que os outros acreditam, e a nossa realidade é moldada pela mentira de alguém. A nossa transformação é podada pela realidade do passado que a gente não queria para a nossa vida, por um abuso, por uma rejeição que recebemos. Então a gente tem medo, a gente tem temor de ficar para trás, mas a gente não tem coragem de dar o passo para viver o que Deus tem. Sabe, olhar para Félix ouvindo o apóstolo Paulo pregando é a mesma coisa que ouvir o maior pregador do mundo. Você ter a convicção necessária para mudar de vida e dizer: não dá, hoje não dá. Você vai seguir a vida perigosamente, perdendo a possibilidade de desfrutar o que Deus tem para você, porque você não consegue tomar uma decisão de se mudar, de agir de maneira distinta. Meu pensamento é: se esse cara não mudou com Paulo, qual é o pregador que constrange esse cara? Se você não muda pela ferramenta de Deus, que pode ser qualquer pessoa olhando para você, trazendo à tona o que você sente, o que você pensa, falando do teu futuro, quando é que você vai mudar? Essa é a parada. Você já sabe, porque não é a primeira vez que você ouve, não é a primeira mensagem que você escuta, mas você ainda não teve coragem de abandonar as pequenas coisas, você ainda está preso em pequenos vícios, você ainda não teve coragem de se posicionar, você ainda não teve coragem de assumir que Cristo é o teu Salvador, você ainda fica preso, ainda está pensando. Esse é o negócio. Não adianta saber se você não tem coragem para mudar. É isso que as pessoas ficam com raiva às vezes, porque a pessoa diz: Dave, você fica falando que a vida vai ser incrível, mas você precisa dizer que se a pessoa não mudar. Mas é aí que está. As pessoas já sabem, é inerente. Não é a falta de informação que nos conduz ao pecado, mas é a falta de coragem para renunciá-lo que nos leva para esse lugar. Meu lindo, meu filho João sabe o que é errado, meu filho Noah sabe, minha filha Serena sabe. E eu descobri que compramos um cachorro, o nome dele é Clayton. E o Clayton tem 60, 90 dias. E o Clayton já sabe quando está fazendo errado, mesmo que nunca foi ensinado. Ele já tem instinto, ele já sabe que é errado. Então você aparece, pega ele no pulo, ele: opa! Aí eu falo: Clayton. É que ele tem cara de Clayton, não sei porquê, mas ele tem. O rapaz que nos vendeu o Clayton, que nos deu o Clayton de presente, inclusive, falou para mim qual é o nome do Clayton, do cachorro do Clayton. Eu fiquei com vergonha de falar que era Clayton. Falei que era Batman. Eu não sei o que é pior. Escreveram no documento do Clayton Batman com I. Agora o Batman vai carregar uma genética com o nome errado, mas ele é o Clayton. E o perdão, porque eu estou falando do Clayton ainda, mas é porque o Clayton já sabe pelo instinto o que não era para fazer. A gente sabe de tudo e mesmo assim não se posiciona. Então, lindo, me desculpa, mas você é mais inteligente do que o Clayton, não me leve a mal. Não dá para viver mais um ano sem tomar decisões que vão mudar de fato a sua vida, sem tirar da sua história aquilo que te atrapalha, que rouba de você a palavra que você carrega, que tira de você o futuro que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não vai ser preciso mais um ano, não vai ser preciso um hospital, não vai ser preciso uma internação, não vai ser preciso um problema, não precisa. E tem gente que mesmo passando por tudo ainda não consegue mudar. Eu prefiro a vida do inteligente, que aprende com o erro dos outros e coloca em prática a sabedoria aprendida pelo fracasso de alguém. É mais inteligente, é mais sábio. Eu estava escrevendo a mensagem e eu fiquei preso nessa questão do depois. Eu escrevi a palavra depois e eu entendi que o depois é o maior inimigo daquilo que Deus quer fazer hoje.
todas as vezes que você deixa para depois, você impede o milagre que aconteceria agora. Você impede a provisão do agora. Você impede testemunhos extraordinários, simplesmente porque ainda está dizendo: deixa para depois. Então eu quero provocar você a tudo aquilo que você deixou para depois há tanto tempo, trazer para o tempo presente agora e dizer: Deus, a partir de hoje começa uma nova estação, começa uma nova versão, começa uma nova decisão. Eu não vou esperar chegar amanhã, eu vou começar hoje. Eu vou começar um propósito contigo hoje. Eu vou tomar a minha decisão mais importante da vida hoje. Eu vou perdoar agora, eu vou resolver agora, eu vou ligar para quem for preciso agora. Não vou deixar para amanhã. Dessa vez eu não vou deixar passar. Eu preciso perdoar, eu vou perdoar. Eu preciso ser perdoado, então eu vou pedir perdão. Eu preciso amar, eu vou amar agora. Eu vou fazer agora, eu não vou deixar mais para depois. Temer não muda o meu futuro. Tomar decisões, sim, alteram a minha história. Me deixa te perguntar: o que você não pode deixar para amanhã? Já parou para pensar? Quando nós começamos o ano, o Brasil é meio assustador. Você começa o ano com notícias difíceis de ouvir. Tragédias familiares, eu não quero entrar no termo porque me dói só de falar. Mas já parou para pensar que algumas coisas, se não fossem deixadas para depois, não nos carregaria de remorso para uma vida inteira? Já parou para pensar que a nossa vida, como Tiago capítulo 4 verso 14 diz, é um vapor que aparece e logo desaparece? Que tudo que você deixa para depois, você deixa para o incerto, porque o depois não se sabe se haverá. A loucura da nossa vida é exatamente essa. Você pode estar me ouvindo agora e depois não está mais. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro da pandemia. A pandemia que aconteceu em 2020. Nós estávamos em Maceió quando alguém chegou para nós no teatro e disse: olha, semana que vem o Brasil vai fechar. Nem ficou, o Brasil vai fechar. Lockdown, lembra da palavra lockdown? Lockdown, ninguém sabia o que era lockdown. Que é isso? Eu me lembro de estar dentro do aeroporto e olhar nos painéis dos voos e começar a ver voos cancelados, um atrás do outro. E eu nunca fiquei desesperado para voltar para casa, mas naquele dia eu fiquei, porque todos os voos começaram a ser cancelados, os aeroportos começaram a fechar. Eu me lembro que eu cheguei no aeroporto de destino e no outro dia todos os nossos eventos foram cancelados. Todos foram cancelados. Eu me lembro de olhar pela rua, na janela assim, não tem nenhum carro passando na rua, parecia filme. Quantos de vocês, quando eram adolescentes, alguém falou: olha, um dia vocês vão ter 30 anos e o Brasil e o mundo vai parar por causa de um vírus invisível? Ninguém tinha noção daquilo. Mas sabe qual foi o mais dolorido? E isso que eu queria falar para você. Foi quando nós voltamos a tour pela primeira vez depois da pandemia. Me lembro que a gente tinha uma tour que era fora do país. Eu fiz aquele PCR umas 800 vezes. Chegava uma hora que nem pegava no fundo do nariz, já pegava lá no cérebro, já tocava lá, tirava informação. Voltamos para o Brasil, daquela tour. A gente tinha feito, acho que eram 9 países da Europa. E voltamos para o primeiro evento. E o primeiro evento estava esgotado. E aí quando a gente chegou no evento, o evento estava vazio. E a gente ficou pensando, o que havia acontecido, né? Será que as pessoas estavam com medo? E era também, né? É óbvio. Mas eu me lembro que no final do evento, as pessoas fizeram uma fila, ainda com máscara. E as pessoas diziam para mim: meu pai ia vir comigo e eu nunca mais vou ver meu pai. Minha irmã estava comigo, comprou junto comigo, se inscrevemos juntas, era o sonho dela. Eu me lembro de um dos mais assustadores. A gente estava fora do Brasil de novo, num outro evento, e o rapaz falou para mim assim: olha, era para o meu irmão vir, esse ingresso era dele. É loucura, né? A gente passou por isso ontem. Não faz muito tempo não. Então deixar para amanhã é deixar para a fase mais incerta da nossa vida. Nós não sabemos o que virá.
Uma das coisas que me chamaram a atenção, eu me lembro de um dia que eu cheguei num evento e tinham várias mulheres com as camisetas iguais. E eram mulheres de um grupo de pessoas, de mulheres, que perderam seus esposos na pandemia. Então pensa bem o que você vai deixar para amanhã. Qual é a mudança que Deus está te cobrando há tanto tempo e você ainda está deixando? Qual é o problema que você carrega, o pecado que você ainda trabalha, você ainda administra, que já deveria ter sido tirado, eliminado da sua vida, e você ainda traz com você? Então hoje, com todo o temor que há debaixo dessa palavra, eu queria te convocar a tomar uma decisão hoje. De fato, não dá para adiar a mudança se a gente não sabe quando será a próxima oportunidade. Não dá para adiar a mudança se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então toda mudança é necessária, a gente faz agora. O que eu preciso fazer agora? Eu sei que enquanto eu prego essa mensagem, o Espírito Santo já está conversando com você desde o começo. O que você precisa fazer, que nem mais um dia você vai esperar. Como evangelista, minha pergunta principal do meu ministério são duas. Quem nunca entregou a vida para Jesus? Todos os eventos da minha vida eu faço essa mesma pergunta. A oportunidade que Deus me dá não é desperdiçada. Mas você hoje não vai desperdiçar também. Segunda pergunta que eu faço sempre é: você que está longe dele, hoje é dia de você voltar. E dessa vez você não vai esperar amanhã. Você vai fazer hoje. Duas perguntas, uma resposta. As introspectivas, as de decisões internas, você toma sozinho sem ninguém te perguntar. Mas essa decisão, a Bíblia diz que ela é pública. Então, se você precisa tomar essa decisão, eu vou contar até 3. E se a sua decisão for sim, levante a mão. Porque a gente não deixa para amanhã aquilo que precisamos fazer agora. A mesma coisa para você que está na internet assistindo agora. Você vai tomar a decisão hoje. E no amém eu quero que você coloque aqui nos comentários que você tomou essa decisão. Nós queremos orar por você. Aqui agora é para você. Se você quer tomar a decisão, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Não. Desculpa, alguém pode ter entendido errado. Alguém entendeu Black Friday, alguma coisa, promoção. Não, eu estou convidando você para a morte. Meu Deus, como assim? Exatamente. O Evangelho é: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Não é amanhã, é hoje, é agora, é agora. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não amanhã, hoje. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não é amanhã, hoje. E me siga. Vou perguntar de novo. 1, 2, 3. Agora, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, diga comigo com a sua boquinha. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço, sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém.
Fala, meu lindo, minha linda, para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa Escola Preach lá no Instagram, @Escola Preach. Deus abençoe e até mais.